Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui a 10ª aula, né? Eu acho que é isso, já até perdi as contas, né? Nessa modalidade nova aqui com o Zoom, né? Que é esse programa que permite a gente compartilhar a tela aqui, né? Então, e eu quis começar com esse programa porque nós vamos começar uma parte nova, né? Na qual a gente vai deixar um pouco para trás a discussão mais geral sobre educação e vamos começar a trabalhar com a questão da pedagogia, né? Bom, então essa é a primeira parte, né, a primeira aula sobre essa questão, né? Então o objetivo da aula são dois, né? Trazer aqui rapidamente a etimologia da palavra pedagogia e pedagogo, né? E analisar duas contribuições aí de autores brasileiros que trataram sobre a pedagogia na década de 30 e na década de 50, né? No sentido, então, de tratar a pedagogia como ciência da educação. Então, a primeira coisa, né? Quero lembrar que a gente está fazendo uns vídeos curtos, né? Para poder ser mais didático, mais rápido, enfim, para que vocês possam, enfim, ter melhor aproveitamento, né? Então, eu vou trazer aqui rapidamente, então, no slide aqui, vocês estão vendo, né? A palavra pedagogia, então, ela se origina do grego, né? Derivado, então, de paidos, criança, e agogé, condução. Então, essas duas palavras, né, originam então a pedagogia, né, que significa, né, originariamente direção ou educação de crianças, né? E a figura do pedagogo, então, o pai pedagogo era o escravo, então, que conduzia as crianças até o local de ensino. Então, metaforicamente, né, o pedagogo é aquele que conduz, né, as crianças, enfim, né, e todos ao saber. Essa é a origem grega da palavra, né? Então, quando se fala de pedagogia, se fala então dessas características, né, de conduzir ao conhecimento, né, da condução, da, da direção educativa das crianças, né, e o pedagogo então como um condutor desse processo. Bom, mas assim, na verdade, o que importa para nós, né, nessa disciplina de pedagogia e identidade práticas é trazer algumas concepções. Então, a gente está trabalhando aqui com um livro, né, da Maria Amélia Santoro Franco, que é Pedagogia como Ciência da Educação, né? Vai estar lá no último slide a referência. E ela traz, então, a análise de alguns autores. Antes de entrar na Maria Amélia, eu trago aqui um livro, né, que é esse daqui, ó, é do Djacir Menezes, Pedagogia. Essa é uma edição de 1935, né? No entanto, o próprio autor escreve o prefácio dele aqui em novembro de 1933, né? Então é um livro do início da década de 30. E eu trago um pouco a concepção dele, né? Então, nesse livro, primeiro quero lembrar, eu já fiz um vídeo sobre o Dewey, né? Então, o Djacir Menezes, né, ele escreveu aí na década de 30, né, contemporâneo do Anísio Teixeira, e era um adepto das ideias do Dewey, né? Então, para ele, a pedagogia ela é parte prática da ciência da educação, né? Então, é o que a gente vai trabalhar sempre, né? Não só nesse vídeo, nos outros, né? A identidade da pedagogia sempre na relação teoria e prática, né? Então, os autores que falam da pedagogia sempre vão estar trabalhando nesses vetores, né? A pedagogia é uma prática, é uma teoria ou é uma teoria da prática, né? Essa é uma questão que vai atravessar, né, a identidade da pedagogia, né? E então, assim, diz o Djacir Menezes aqui, né, que a pedagogia então é a parte prática da ciência da educação.
E ele fala assim: o estudo das circunstâncias mais favoráveis ao desenvolvimento da criança, dos meios mais eficientes para educá-la, tendo em mira um fim determinado, tal o objeto da pedagogia. Então veja que ele está trabalhando aqui com a pedagogia como uma mediação entre uma ciência e os meios para atingir um fim. Como eu disse lá no vídeo sobre educação escolar, o que define esse tipo de educação, que é, né, onde entra a pedagogia, é a finalidade. Então ele fala, tendo em mira um determinado fim, né, você então mobiliza, né, determinados meios advindos de uma conquista aí teórica, né? Então, nesse sentido, a pedagogia, ela para o Djacir Menezes, ela é uma mediação entre uma ciência e um objetivo. O objetivo é formar as pessoas, formar as crianças, o desenvolvimento da criança. E a pedagogia, então, partindo das ciências, por exemplo, a psicologia, que na época era uma das mais importantes, né, mas também a sociologia, enfim, que era muito importante no Brasil na década de 30, né? Usando os ganhos da ciência, a pedagogia, então, é aquela que mobiliza os meios, que constrói os meios para atingir o fim, que é o desenvolvimento das crianças, né? E a Maria Amélia, então, Santoro Franco, nesse livro, Pedagogia como Ciência da Educação, ela traz, então, a concepção de um outro autor que escreveu no mesmo tempo, né, do Djacir Menezes, que é o Monsenhor Pedro Anísio, em seu livro Tratado de Pedagogia de 1934. Então, é do mesmo período desse aqui, né? Nesse livro, então, do Pedro Anísio, né, ele é categórico sobre o fato de que a pedagogia é a ciência da educação. Então, se fosse para dizer assim, em pouquíssimas palavras, o que é pedagogia? Pedagogia é a ciência da educação, né? Isso vai estar em muitos autores, né? A gente viu que o Djacir Menezes ele não fala isso, né? Mas aqui o Pedro Anísio fala isso, né? Pedagogia é a ciência da educação. E aí o que ele diz? Ó, uma vez que se funda na observação e na experiência, tendo um objeto próprio, que é a educação, e possuindo exato conhecimento do que se quer educar e aperfeiçoar, né? Então, continua o mesmo autor aqui, né? Para ele, então, a pedagogia é um corpo doutrinário e compacto de conhecimentos coordenados e sistematizados. Por isso é uma ciência, né? A ciência, então, é um corpo doutrinário e compacto de conhecimentos coordenados e sistematizados. Isso pode ser uma definição possível aí de ciência, né? Então, é uma ciência da educação. Apesar disso, né, o autor também afirma, né, o caráter prático, né? Ou seja, a pedagogia não é uma ciência pura, é uma ciência prática, né? E também artística, né, segundo ele também, né? Então, a pedagogia ela é uma ciência e uma arte, né? Enfim, no final das contas, o que ele diz é que a pedagogia é uma ciência normativa, né? O que supera, então, a dualidade entre ciência e arte, né? A arte estaria nos meios utilizados na pedagogia, né? A pedagogia é uma ciência normativa, então ela indica caminhos, né? Ela indica caminhos para serem realizados a partir de fundamentos científicos, né? Então, veja, mais uma concepção sobre pedagogia, né? Que sempre está nesse campo da relação teoria e prática, né? E a mesma autora, então, a Maria Amélia Santoro Franco, né, traz um autor, o Bento Andrade Filho, esse já na década de 50, né, de 57, traz o seu livro aí, Pedagogia, Estudo Filosófico Científico da Educação, né? Então, esse autor é diferente dos outros, né? Ele diz, então, que a pedagogia ela é uma ciência tão abstrata que não tem um objeto, não tem um objeto específico, não tem nada, de tão vaga que não se sabe o que é a pedagogia, né? Então ele fala que a pedagogia, ele remete a pedagogia ao campo da mais declarada lucubração filosófica. Ou seja, não é uma ciência
né, como diz por exemplo, o Anísio, né? O Pedro Anísio. Né? Para ele aqui, a pedagogia não passa de uma lucubração filosófica, ou seja, não é uma ciência. Né? Então, para esse autor ainda, a pedagogia no campo filosófico pode ser considerada uma ciência, mas uma ciência da prática. Né? Então, o que ele diz aqui? Ó, o professor tem que ir à prática, com olhos de ver e precisa liberdade para se exercitar como artista da prática. Então, veja, mais uma concepção, né, sobre pedagogia. Então, para esse aqui, a pedagogia é uma ciência da prática. Né? Bom, então, assim, como essas aulas são curtas, né, eu só queria trazer aqui algumas concepções de pedagogia mesmo, né, trazendo as ideias de autores mais antigos, né, a partir do meu olhar e do olhar da Maria Amélia Franco Santoro Franco, e dizer assim, ó, sempre que se fala de pedagogia, se fala dessa relação, né, entre teoria e prática. Então é uma coisa que a gente vai ver sempre nessa disciplina. O que é pedagogia no final das contas, né? Ela é ciência ou ela é apenas uma prática ou ela é uma ciência prática ou é uma teoria prática, é uma prática científica? O que é a pedagogia? Né? Então aí na próxima aula, então a gente vai continuar seguindo essas trilhas aí da Maria Amélia Santoro Franco, né? A gente vai continuar seguindo com ela aqui, né? E aqui eu trago a referência do texto, né? Que é para vocês procurarem. Pode ser até que tenha na internet também. Eu não sei se tem ou não, mas vale a pena. É um livro bastante importante para a gente ler, tá bom? Então, até a próxima.